Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Timão vai ter muitos desfalques para enfrentar o Fortaleza nesta quinta pelo Campeonato Brasileiro, alguns deles surpreendentes, tá? E ó, vou contar para vocês, acharam o Pedro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Sabe o vídeo que eu gravei há 24 horas sobre a projeção do Corinthians para esse jogo contra o Fortaleza? Apaga, rasga tudo que eu disse, mudou completamente. A gente tinha uma possibilidade aí dos retornos do Fagner e do Renato Augusto. Eu tava até questionando onde é que tá o Pedro e tudo mais. Rebobina, volta do começo, porque impressionantemente, surpreendentemente, chega na quarta-feira, quando a delegação do Corinthians desembarca em Fortaleza, os jogadores vão descendo do ônibus um a um e a reportagem lá acaba registrando que vários jogadores não estão. Entre eles, Fagner e Renato Augusto. E não há nenhuma explicação pelo clube, porque o clube não divulgou a lista dos relacionados e a reportagem apenas descobriu que esses caras não iam para o jogo quando eles não desceram do ônibus. E a gente pode citar outros, tá? Outros desfalques, porque eles são vários. Como, por exemplo, o Fábio Santos, que eu imaginei que fosse jogar. O Matias Rojas, que, embora não tenha atuado pela seleção paraguaia, foi preservado. O próximo jogo será segunda-feira contra o Grêmio na Neoquímica Arena. Aliás, a sequência do Corinthians é uma sequência tinhosa. Até vou pegar para vocês aqui, enquanto eu vou falando outras situações, porque assim, a sequência, isso sem falar no Fortaleza na Sul-Americana, tá? Eu vou falar só a sequência no Brasileiro. Por quê? Porque a gente fala, né, que o Corinthians está numa condição incômoda ainda no campeonato, não acho que vai cair, não acho que vai brigar para não cair, mas vai ficar ali, né, cara? E o ano que vem? Vai disputar o quê? Se não ganhar a Sul-Americana, não vai para a Libertadores. E aí, vai disputar a Sul-Americana de novo? Nem tá na zona da Sul-Americana por enquanto. Enfim, o ano ainda não terminou. É um ano, assim, turbulento, complicado. O Corinthians precisa vencer este ano, mas ainda pode ser campeão. Ainda pode ser campeão da Sul-Americana e garantir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Ouro. Se isso acontecer, o ano tá salvo. Apesar de tudo que aconteceu. Senão, vai voltar para si, vai ver o que aconteceu de bom no ano e vai tirar muito pouca coisa. Vai tirar algumas revelações de jovens e mais pra frente, eu até vou fazer um vídeo aqui sobre a minha ideia do Vanderlei Luxemburgo pro ano que vem. Já me antecipando, mas não acho que o Vanderlei tenha que ser descartado, tá? Não como técnico. Acho que ele tem condições de ter boas observações sobre categoria de base, olhar clínico para jogador, mas evidentemente que o Corinthians precisa de um técnico da primeira prateleira. O Luxemburgo já foi esse cara, hoje não é mais. Mas ele ainda tem algumas virtudes. Então, como a gente vê em várias equipes aí, o Felipão, né, como coordenador, depois desistiu, né? Tá lá no Galo. Mas o Paulo Autuori, o próprio Paulo Roberto Falcão, do Santos, acho que até não fez um bom trabalho, mas enfim, o Muricy Ramalho, no São Paulo, o Abel Braga, no Vasco. Caras muito experientes, que muitas vezes em outras funções, e eu não estou nem dizendo para ele ser coordenador técnico, ele pode até, sei lá, exercer uma função de olheiro mesmo, né? Porque ele tem olho, especialmente para a base. Enfim, fiz um parênteses muito grande aqui no vídeo falando sobre as novidades do Corinthians para esse jogo contra o Fortaleza e me surpreendeu, porque ele não divulgou a lista de relacionados, não vai ter Renato Augusto, não vai ter Fagner, não vai ter Matias Rojas, não vai ter Fábio Santos, já não teria o Maicon, né, suspenso, e também não vai ter o Fausto Vera. E aí, Chico, qual é o time que vai entrar em campo? Bom, tem uma novidade que é o Bruno Mendes, que eu também não contava. O Bruno Mendes, ele não atuou na derrota da seleção uruguaia para a seleção do Equador, pegou um voo já direto para São Paulo, já foi direto para Fortaleza para ser titular da lateral direita, porque o Fagner não está jogando e o Rafael Ramos, né, aparentemente deve estar cortando a grama do CT Joaquim Grava, não é mais utilizado, aquela coisa toda. Então, o Cássio vai jogar, o Bruno Mendes na lateral direita, o Gil e o Lucas Veríssimo zagueiros, na esquerda o Matheus Bidu, já que o Fábio Santos não vai. Meio de campo, o Moscardo, como a gente tinha antecipado, pelo menos uma coisa estava certa daquele vídeo, né? O Moscardo sim voltou a tempo da seleção pré-olímpica e vai conseguir ser o titular do meio campo, juntamente eu imaginei que do Fausto Vera, já que o Maicon tá suspenso, o Fausto também não tá, então o Juliano, né? Só pode ser o Juliano com o Juan. E ali no ataque,
Provavelmente o Romero, né, que vem entrando bem, vem ganhando moral com o Luxemburgo, juntamente do Wesley e do Yuri Alberto. Tem uma possibilidade do Pedro. Agora, o Pedro foi relacionado. Essa é a grande notícia. Essa é a grande novidade, porque não só eu, né, como vários colegas fizeram matérias nos últimos dias questionando a ausência do Pedro depois de ter sido negociado para o Zenit da Rússia, tendo só até o final do ano para jogar pelo Corinthians, como dito como a principal joia já revelada no Corinthians nos últimos anos pelo gigante Cássio, né, que está lá há 10, 12 anos. Né? Então, assim, o Pedro estava simplesmente arquivado de uma forma inexplicável. Porque se não é para usar, que entregasse para o Zenit na metade do ano, né? E, inclusive, os conselheiros estavam cobrando o presidente do Willian Monteiro Alves para saber onde é que andava o Pedro. Pois bem, não sei se foi a gritaria da imprensa, dos conselheiros, se foi uma mão na consciência do Luxemburgo, se foi essa quantidade de ausências, mas o Pedro está relacionado. Agora, eu também não vou acreditar e não vou duvidar também, da mesma forma, que o Pedro de não relacionado, nunca escalado, 2 meses sem entrar em campo, passe a condição de titular. Aí eu vou enlouquecer, né? Aí eu vou exigir um pouquinho de coerência. Mas, repito, eu não vou duvidar. Eu só imagino que a tendência seja o Pedro estar relacionado no banco de reservas e por isso eu não coloco ele na escalação inicial. Eu boto o Romero, que vem entrando, talvez até o Guilherme Biro, que perdeu um pouco de espaço, mas tinha moral com o Lucha, o Wesley e o Yuri Alberto. Eu acho que essa deve ser a escalação para encarar o Fortaleza, justamente o adversário da semifinal da Sul-Americana. Repito, o Corinthians está... Agora é que os resultados vão mudar, né? Ao longo da rodada, mas com os jogos da quarta-feira, o Corinthians está em 14º, caiu uma posição ainda, 26 pontos, 5 pontos da zona do rebaixamento. Já o Fortaleza, impressionante Fortaleza, né, cara? Como faz campanhas consistentes o tempo inteiro, né, o Fortaleza. Mesmo na semifinal da Sul-Americana, tá lá, 8º colocado, que é uma vaga de Libertadores, ainda é possível, tá se garantindo pelo menos na Sul-Americana, mas tem muito campeonato ainda pela frente. Agora, eu só não consigo entender. O Corinthians está 10 dias sem entrar em campo. Tinha a possibilidade do retorno de alguns jogadores. E, de repente, tem mais desfalques do que teria. É meio inexplicável. E aí, como eu tinha prometido para vocês, a sequência do Corinthians, tá? Fortaleza, o Grêmio, nesse jogo atrasado, acho que da 17ª rodada, se eu não me engano, na segunda-feira na Neoquímica Arena. E aí depois, o Corinthians, na 24ª rodada, recebe o Botafogo na outra sexta-feira. Então, esta quinta Fortaleza, segunda o Grêmio em casa, na outra sexta o Botafogo, líder do campeonato, em casa também, Grêmio e Botafogo em casa, 2 jogos duríssimos, e aí depois o clássico contra o São Paulo no Morumbi. São os próximos 4 jogos do Corinthians no Brasileiro, sendo que no meio disso ainda tem a semifinal da Sul-Americana contra o Fortaleza. Fortaleza fora, Grêmio e Botafogo em casa, São Paulo fora. Olha, e os principais jogadores, a gente espera, né, que o Matias Rojas pelo menos jogue na segunda-feira. E o Renato Augusto, será que vai jogar contra o Grêmio? E o Fagner? E a gente não recebe nenhuma explicação. O que vocês acharam de tudo isso? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!